Santo é o teu nome. Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 19. Aleluia. Pede alguém para trazer uma água aqui para mim. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 19. E vieram 2 anjos a Sodoma, e à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite. E lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantarei e irei ao vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito. E vieram com ele e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e comeu bolo sem levedura, e comeram. Amém? Podem se assentar. Aleluia. Santo é o teu nome. Aleluia. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Pai querido, Pai amado, obrigado por essa noite. Obrigado por cada família aqui representada. Obrigado por esse culto direcionado a casais e famílias. E eu quero te pedir nessa hora, vai de encontro aos nossos lares. Vai de encontro, meu Deus e meu Pai, nessa hora. Abençoe, guarde. Pai querido, Pai amado, arrume aquilo que precisa ser arrumado. Fale conosco através da tua palavra. Rendemos graças a ti, te louvamos e bendizemos o teu santo nome. E queremos te agradecer, meu Deus e meu Pai, por esse momento. Eu rendo graças a ti, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito. Fale conosco, Pai, através da tua palavra. E eu já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Aqui vai falar que Ló recebe anjos, 2 anjos em sua casa. E nós estamos nesse mês de maio, no mês da família. Todo ano o Senhor deu essa direção para que a gente pudesse, nesse mês de maio, estar orando, estar profetizando e estar voltado para nossas famílias. Para nossas famílias não, para todas as famílias na face da terra. E graças a Deus a gente tem visto o cuidado que Deus tem tido aqui nesse lugar, com as famílias, com os casamentos. E Deus, ele tem sido fiel. E aqui nós vamos ver que a Bíblia vai falar a respeito de Ló. E nós vamos ver uma situação que já estava por vir, que Deus já tinha determinado e que Ló não sabia. E a Bíblia começa dizendo que ele estava sentado à porta de Sodoma e Gomorra. Ló estava ali assentado. E a gente sabe o que acontecia naquela cidade, o que estava acontecendo, e à frente a gente vê o que Deus já tinha dito para Abraão. E a gente vê Abraão intercedendo por aquele lugar. E eu acredito que Ló estava naquele momento ali porque já tinha algo que precisava acontecer, mesmo que ele não soubesse. Então eu entendo aqui numa sensibilidade de Ló para que ele pudesse estar naquele lugar, naquele momento, naquela hora. E quando o Senhor estava me dando essa palavra, nós precisamos buscar nesse Espírito Santo que hoje habita em nós, sensibilidade no nosso espírito, para que a gente escute o que ele vai falar com cada um de nós e para que a gente obedeça. Ainda que Ló pudesse ter sido motivado pelo Espírito Santo de Deus para estar ali naquele lugar, sem saber o que iria acontecer. Porque Deus já tinha dito o que iria acontecer, mas já tinha separado essa família para dar escape e livramento. E o interessante é que quando Ló está sentado ali, que a Bíblia vai dizer que vendo o Ló, ele se levanta, ele se inclina, ele é reverente, porque ele reconhece. Ele reconhece
aqueles dois homens como anjo de Deus. E aí é que entra a nossa busca e a nossa sensibilidade, porque Deus queria já fazer uma obra, porque a gente vai vendo que Deus ele vai falar que ele não ia ocultar para Abraão aquilo que ele iria fazer. E quando ele disse para Abraão que ele iria fazer, Abraão começou a interceder por aquele lugar. E aí quando Ló reconhece, Ló, ele adora, ele se inclina, ele é reverente, e aí ele entende que ele precisava levar aqueles homens para dentro da sua casa. E o interessante que nós vamos ver aqui no 19:2 vai dizer assim, e disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis ao vosso caminho. Então aqui a gente vê que Ló, ele reconhece aqueles dois homens como anjo de Deus, e ele convida ele para estar na sua casa. E aí a Bíblia vai dizer que eles não queriam, porque eles falaram, não, nós vamos ficar na rua. Mas aí a Bíblia vai dizer que Ló, ele insiste para que aqueles homens vão para sua casa. Nós precisamos continuar insistindo em oração, batendo como a Bíblia diz, pedindo como a Bíblia nos orienta. Porque aqui eles falam que não, mas Ló, ele insiste. E o interessante é que Ló, ele insiste, quando ele chega lá, Ló, ele é um anfitrião, eles eram convidados. E Ló os servem ali naquela casa. Ele insiste para que aqueles homens vão para sua casa, aqueles homens aceitam ir para sua casa, chegando lá, ele oferece o de melhor que ele tem para aqueles anjos do Senhor, para aqueles homens. E na nossa vida não pode ser diferente, porque o Senhor, ele bate, nós abrimos, ele entra para fazer morada, mas para ele fazer morada nós precisamos também zelar para que ele faça morada, para que ele continue habitando. A gente precisa dar liberdade para ele fazer aquilo que precisa ser feito. Porque nós vemos aqui nessa palavra que está falando de um lar, está falando de uma família que estava numa cidade que Deus já tinha dito que iria destruir aquele lugar. E o interessante é que Ló não sabia o que estava acontecendo. Abraão sabia, Abraão tinha intercedido. E eu creio que foi a sensibilidade, foi o próprio Deus que motivou que Ló estivesse ali na porta, para que reconhecesse, para que convidasse, para que insistisse, para que ele fosse levado. Então eu entendo que antes que o milagre aconteça, nós precisamos fazer a nossa parte. Ele bateu, nós abrimos, ele entrou, está fazendo morada, a gente precisa zelar por ele para que ele continue habitando. Porque a gente vê que antes deles receberem o livramento, antes deles falarem que iria destruir aquela cidade, Ló chamou eles, convidou eles para sua casa. Então a gente precisa buscar a sensibilidade para o Espírito Santo de Deus, porque ainda que veio uma sentença que não era do inimigo, que não era do inferno, que era de Deus para aquele lugar que iria destruir, tinha uma família que seria poupada. E Deus tem nos poupado e poupado a nossa família. Não porque nós merecemos, mas porque ele é fiel, porque ele diz que ele é fiel com aqueles que são fiéis com ele. Então, quantas das vezes nós não vivemos adversidades, situações que parece que não tem solução, situações que parece que o adversário vai prevalecer. Não, tem um Deus cuidando, tem um Deus no controle, porque quando aquela cidade, as práticas que aquele povo vivia, souberam que tinha dois homens na casa de Ló, a gente sabe que eles foram lá para a porta de Ló. E eles queriam invadir, queria que Ló botasse aqueles homens para fora.
E Ló botou a cara, não, eles são meus convidados, vocês não vão levar ele, vocês não vão tirar ele. E eu entendo que é assim que a gente precisa, zelar por essa presença que está sobre a nossa vida, na nossa casa espiritual. Não permitir que nenhum tipo de situação aconteça para que a gente deixe com que essa presença se afaste de cada um de nós. Porque nós vemos aqui o Senhor falando de livramento, e eu quero dizer, Deus tem livramento para a tua casa. Deus tem tido livramento para a tua casa. Deus vai dar livramento para o teu casamento, não importa. A Bíblia vai dizer que o homem ele faz plano, mas a última palavra vem de Deus. Porque se nós estamos em oração, se nós estamos profetizando, o nosso Deus ele é poderoso para colocar em ordem o que estiver fora de ordem. Porque a gente vê aqui a insistência de Ló, a gente vê que Ló reconhece quem era aqueles homens como anjo de Deus e traz para a vida dele, traz para a casa dele, traz para perto de si. E foi isso que trouxe livramento para a casa de Ló. Foi isso que fez com que aquela casa recebesse o livramento. E é isso que Deus tem feito, nos dado livramento. Eu, essa semana, fiquei sabendo da dona Aparecida, 93 anos, desmaiou na cozinha, bateu com a cabeça, sangrou. É só Deus para guardar. É só Deus, e nós temos esse Deus. Nós temos esse Senhor. Claro que o adversário vai tentar todo tipo de intimidação. Mas olha aí a sensibilidade, irmão, no nome de Jesus. Nós precisamos buscar uma sensibilidade no nosso espírito para entender aquilo que Deus está falando com cada um de nós. O cenário pode estar contrário, o adversário pode estar falando, já acabou, vou destruir. Mas onde está o nosso Deus? Qual é a promessa que Deus nos fez? O que ele tem falado? Deus é poderoso para continuar sustentando a nossa casa, porque a nossa casa não está sendo construída na areia, tem sido construída na rocha. E Deus tem dado escape, Deus tem dado livramento, e Deus tem suprido a nossa necessidade, Deus tem desbancado a fúria do adversário. Porque nós vemos aqui a postura de Ló. Ele não só convidou, ele falou, vocês passam a noite, depois vocês vão seguir o caminho de vocês. Ele ainda não sabia que Deus tinha escolhido aquela família para dar livramento. Mas a sensibilidade que ele teve de levar para dentro da sua casa aquela presença fez com que houvesse livramento para eles. E a gente para, quando a gente entende, quando a gente reconhece, quando a gente é grato, quando a gente vê o que Deus tem feito. E mesmo dentro de lutas e de adversidades. Porque a situação, ou o cenário, ou a adversidade pode estar dizendo uma coisa. Mas a voz do nosso Senhor está falando outra. E se Ele disse que não vai acabar, não vai acabar. Porque Deus é estrategista, Ele é poderoso, Ele pode fazer. Ele deu livramento para essa família. Ele deu livramento quando aqueles homens daquela cidade foram lá para a porta querendo. E Ló, ele não se acovardou. Ele não teve medo daqueles homens na cidade lá na porta dele, não. Ele sabia, não, é convidado meu. Eles são meus convidados. Então eu vou protegê-los. Eu não vou deixar vocês levá-lo. E ali ele estava se colocando em risco. Mas aí, a posição dele, eu acredito que agradou o coração de Deus. Porque ele podia ver, uma multidão de pessoas aqui pedindo para me devolver. Se eu não devolver, eu vou ser destruído. Não, ele tomou a frente, não permitiu. A Bíblia vai dizer que o anjo, aqueles homens cegaram aqueles homens. Cegaram eles. Para que pudesse haver o livramento. O Senhor tem cegado nossos adversários. Nós estamos no mês da família. A nossa família é bendita. A nossa família é uma família onde o Senhor tem cuidado, onde o Senhor tem se feito presente. A nossa família é bênção. O Senhor vai colocar em ordem, está colocando em ordem. O Senhor está nos ensinando a guerrearmos, a pelejarmos. O Senhor tem nos ensinado a termos coragem, de não termos medo, de entregarmos os pontos.
Não, o Senhor tem nos dado estratégia e força para lutarmos, para não desistirmos. Porque nós sabemos que família continua sendo um projeto de Deus e nós estamos vendo quanto o adversário tem tentado contra as famílias, mas a nossa família está na mão do Todo-Poderoso. Então o Senhor está falando, eu não sei o que você possa estar vivendo, eu não sei o que você possa estar passando. Tem um Deus que é fiel, o mesmo Deus que guardou a família de Ló, que não foi destruída, vai guardar a nossa família. O mesmo Deus que tem sustentado a nossa vida, o nosso casamento, vai continuar sustentando. Porque Ele é fiel. Porque Ele é poderoso. Porque aqui a gente vê que a atitude de Ló foi o quê? Foi confiar, foi crer, foi ser sensível de ver quem aqueles homens eram, reconhecer e trazer para a sua casa. Eu costumo dizer que as pessoas dificultam o evangelho que é simples. Jesus vai dizer na palavra dele que ele é simples e humilde. E às vezes as pessoas dificultam a simplicidade e a humildade de Jesus. E muitas das vezes, na maioria das vezes, o Senhor está requerendo de nós o quê? Obediência. Ele diz que é melhor obedecer do que sacrificar, e tem pessoas que continuam se sacrificando. Olha o que Ló precisou fazer, ser sensível, estar naquele lugar, porque a gente, aconteceu porque estava na hora errada, no lugar errado. Irmão, em nome de Jesus, a gente vai estar sempre no lugar certo, na hora certa, porque Deus vai nos dar a direção. Até porque, quando Ele quer nos dar livramento, eu sempre digo, tem que estar sensível, porque às vezes o Senhor está falando, é momento de ir embora. Aí o Senhor começa, é momento de ir embora. Ué, Senhor, mas por que eu vou embora? Irmão, se o Senhor está falando que é para ir embora, vai embora. O problema é que a gente quer ficar contendendo com Deus. Vai embora. Mas está todo mundo, o Senhor está falando é contigo, que é para você ir. Porque o livramento é para você, o negócio é contigo. Mas as pessoas não têm sensibilidade para entender. Mas está falando comigo? É com você, em você que vai vir o livramento. Ló, ele teve essa sensibilidade. Ainda que eles ficassem na rua, o livramento era para eles. Mas a gente está vendo que antes do milagre acontecer, ele se prontificou em trazer para a casa dele. E aí, se eles estavam ali, eles foram ali por um propósito. Porque depois que eles falaram para Ló, eu vim tirar vocês daqui, porque essa cidade vai ser destruída. Hoje nós temos um Senhor, nós temos o Espírito Santo de Deus que tem habitado em nós. E esse Santo Espírito, ele vai nos dar essa sensibilidade, mas para termos essa sensibilidade, precisamos estar em obediência. Para termos essa sensibilidade, precisamos ler palavra. Para ter essa sensibilidade, precisamos estar em oração. Porque aí, se nós estamos fazendo isso, nós vamos entender, nós vamos conseguir ouvir a voz desse Senhor e nós vamos ser o quê? Obediente. E fazer aquilo que Ele está nos dando como ordem para cada um de nós. Porque Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é soberano. E se Ele disse, como Ele tem falado, é Ele quem cuida de nós, Ele vai continuar cuidando. Ele vai continuar suprindo. Ele vai continuar nos abençoando. Mas eu estou vivendo um momento de crise. Não importa o momento que você esteja vivendo. O importante é você ter certeza que tem um Deus que através do Espírito Santo hoje habita em você, que você já trouxe, já convidou. Ele está na tua casa, Ele está cuidando dos seus, Ele está cuidando de tudo aquilo. Mas você precisa o quê? Fazer aquilo que cabe a você. E o que cabe a nós? Estarmos em oração. Porque Ló, ele insistiu para que aqueles anjos fossem para a casa dele. E é por isso que nós precisamos continuar em oração, pedindo a misericórdia de Deus, para que Deus continue sustentando a nossa casa, a nossa família, para que Deus continue guardando nossos filhos, para que Deus continue no controle da nossa vida. Adversidade virão, lutas virão, intimidações virão,
perseguições virão, mas o nosso Deus, ele é maior do que tudo isso. Tem algumas situações que Deus manda a resposta de imediato. Deus não é Deus de confusão. Deus, ele continua sendo fiel. Deus, ele é poderoso. Convide esse Senhor para estar na tua casa física e na tua casa natural também. Deixa ele habitar lá, porque ele cuida, ele não dorme, ele não perdeu o controle. E é isso que o Senhor tem nos ensinado. Não importa o tipo de intimidação, creia naquilo que Deus já falou. Profetiza. Abra a tua boca para profetizar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre a vida dos teus filhos. Porque o inimigo, ele quer nos intimidar. Ele quer que a gente entregue os pontos. Ele quer que a gente não acredite. Ele quer que a gente entregue tudo de bandeja para ele. Mas não, irmãos. Nós temos um Senhor. E nessa casa teve livramento. Só não teve para a mulher dele porque a ordem foi dada que não era para olhar para trás. Irmão, tem situações na vida da gente que já foi. Já foi, deixa lá. Não é para olhar para trás. Ela olhou. O livramento veio. A ordem foi siga. E aí ela olhou, virou a estátua de sal. Mas aquilo que tinha que acontecer, aconteceu. Que foi livramento para aquela casa. Ela saiu daquela casa, quando ela chegou na campina, que ela não precisava olhar. Tem momentos, tem situações que não é mais para olhar para trás não, irmão. É para seguir em frente. É para deixar o Senhor operar, é para deixar o Senhor agir, para que o milagre aconteça. Porque o milagre ali era o livramento para aquela família. E nós estamos nesse mês, no mês da família, pedindo para que Deus continue guardando, para que Deus continue dando livramento, pedindo para que Deus continue colocando em ordem, porque muitas das vezes a nossa casa, tanto espiritual como secular, está bagunçada, está tudo fora do lugar, mas nós temos um Senhor que é poderoso quando a gente permite que Ele coloque tudo no seu devido lugar. E o interessante é que quando ele começa a arrumar, ele sabe aonde ele vai colocar tudo no seu devido lugar. Irmão, eu amo aquela palavra de Ezequiel 47 do Vale dos Ossos Secos. Porque, irmão, quando você para você ver aquele homem profetizando e a Bíblia falando que cada osso foi para o seu corpo, eu fico imaginando, você imagine um monte de ossos sequíssimo, tudo num lugar. E de repente aquilo que era do meu corpo vim para o meu corpo. Irmão, só Deus para fazer isso. Porque na hora do reboliço, estava se separando, não foi a minha perna para a perna do Lucas. Não, irmãos. Tudo com ordem e decência. Quando ele profetizava que começou aquele reboliço, cada osso foi achando o seu corpo e o seu osso para formar o exército. Só Deus pode. Então, quando ele entra para arrumar, ele arruma com perfeição, porque ele sabe onde está a bagunça, ele sabe onde está fora do lugar, o que está fora do lugar, e ele vai botar no lugar certinho. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão e Deus também não trabalha no meio da bagunça. Eu sempre digo, Deus também não trabalha no meio da sujeira, porque a sujeira também não é de Deus, é do diabo. Se tem sujeira é porque tem diabo, então tem que fazer uma faxina, tem que fazer uma limpeza, tem que ser organizado. A casa precisa estar arejada, a casa precisa estar organizada. Muitas das vezes a casa reflete em nós e nós refletimos na nossa casa. Muitas das vezes a bagunça, a desorganização que nós estamos, a nossa casa vai representar da mesma maneira. Então tem hora que a gente tem que parar e falar, hoje eu vou organizar esse armário, vou organizar essa casa, vou limpar essa casa, porque aonde tem sujeira, aonde tem bagunça, não é Espírito Santo não, irmãos. A gente tem que botar esses demônios para correr. Porque quem gosta de bagunça, quem gosta de sujeira, quem gosta de desorganização, a gente sabe quem é. E na nossa vida ele não pode ter vez. E na hora, se não tem condições de pagar alguém para fazer, tem que ter força e tem que fazer.
Porque não adianta sair de casa limpinho, cheirosinho, com a casa bagunçada e fedorenta, não. Se tá bagunçada, se tá suja, tem demônio. E demônio a gente tem que botar ele para correr. Porque não pode estar habitando. Não pode. Não estou falando de pobreza, não. Estou falando de sujeira. Porque a pobreza não tem nada a ver com sujeira. Sujeira é sujeira, pobreza é pobreza. Então nós, como servos de Deus, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então o nosso templo, que somos nós, tem que estar limpo, mas a casa também tem que estar limpa. A casa também tem que estar organizada. Porque aí a gente vê que é o Espírito Santo habitando num lugar limpo. O que afasta? O que nos afasta de Deus? É o pecado. O pecado, ele nos afasta de Deus. Mas se você não está em pecado, você não está afastado de Deus. Não tá, ele está em ti. E se ele está em ti, você vai querer ter uma vida organizada. Você vai querer ter uma casa limpa. A limpeza vem de Deus, a organização vem de Deus. Se não é organizado, se não é limpo, é demônios. E demônios têm que cair por terra. Então tem que chegar um dia, tem que começar a orar. E pedir força. Pedir graça. Senhor, eu preciso fazer uma faxina. Preciso fazer uma arrumação. Porque senão a gente vai amontoando o demônio dentro de casa. A gente quer fluir, a gente quer avançar, a gente quer prosperar. E a gente não sai, fica estagnado ali. Tirar o velho e deixar o limpo. Tirar o velho para que o novo entre. Tem hora que é ir pro lixo direto. Não tem nem que dar para ninguém. Porque tem gente que ainda quer dar lixo pro outro. Não serve para você, não serve pro teu irmão. Que ainda tem gente que tem isso. Quer dar rasgado, quer dar furado. Pelo amor de Deus, bota pro lixo. Não serve para você, não vai servir para ninguém. Irmãos, a gente precisa ter entendimento na palavra. Nós somos livres, muitas das vezes nós estamos acorrentados em demônios, porque a gente é preguiçoso. Aí a sujeira vai acumulando. Ló, ele insiste para que os anjos vão para a casa dele. E chegando lá, o que ele faz? Ele vai servir. Tem como você convidar alguém e não... Se for uma festa, não vai dar para você dar atenção para todo mundo, mas pelo menos cumprimentar você vai. Não tem aquela parte que o anfitrião vai nas mesas para cumprimentar? Você quer ser convidado e de repente a pessoa fazer desfeita? Não, a gente que convida, a gente tem que ser um bom anfitrião. Não convidou? A gente precisa entender isso. Ló, ele traz para sua casa, não trouxe tipo assim, fica aí, passa a noite aí, não. Foi ver o que eles queriam comer, foi preparar algo para eles comer. Ele sabia o que ele precisava fazer e ele o fez. Ele reconhece, se inclina, convida. Não, vai lá para minha casa. Vocês vão passar a noite lá em casa. Vocês vão lavar os pés lá em casa, depois na madrugada vocês vão. E chegando lá, ele falou, não, agora eu vou fazer algo para vocês se alimentar. Eu vou servir vocês. E é assim que a gente tem que aprender, irmãos. A gente precisa aprender que uma casa, quando ela está arejada, até o nosso corpo também, que é templo do Espírito Santo de Deus. Não estou falando que você tem que ter o melhor perfume, mas tem que estar limpo. Porque a limpeza vem de Deus. Ló, ele insiste, e eles vão, e chegando ali, quando apresentou a dificuldade, Ló podia pensar assim, eu trouxe eles aqui para casa e essa confusão aí do lado de fora, vou jogar eles lá fora. Não, ele tomou a frente. Ele falou, não, eles são meus convidados e eles não vão sair. E a gente viu o que aconteceu naquele lugar. E não é diferente com cada um de nós. O problema é que ele bate, nós abrimos e muitas das vezes a gente continua do mesmo jeito. Fica aí encostado. Não entra nesse cômodo, não. Essa área aqui tu nem mexe. Não, irmão. Deixa Deus ser Deus. Se ele entrou na sua casa,
Deixa ele trabalhar. Senhor, eu não sei o que está bagunçado, eu não sei o que está fora de ordem, eu não sei o que se perdeu, mas o Senhor é poderoso para colocar em ordem e trazer de volta aquilo que se perdeu, porque muitas das vezes se perdeu a intimidade, se perdeu as conversas, se perdeu o relacionamento. Porque o inimigo ele vai sorrateiramente entrando e ele vai trazendo essas friezas, indiferenças. E quantas das vezes nós vivemos num ambiente com várias pessoas, mas ninguém tem mais comunhão, não tem mais diálogo, não tem mais conversa, não tem mais brincadeira, não tem mais risos, é cada um no seu canto, né? Que a gente tem esse celular que ele é abençoado, né? Que é fácil para isso, porque às vezes a gente tá no quarto, tá ligando pro odor do quarto. Né? Que rouba o nosso tempo, rouba os nossos momentos, às vezes, de estarmos conversando, que é difícil, porque você chega no ambiente e está todo mundo com o aparelhinho ligado. E se a gente não se policiar, ou então alguém falar, desliga isso para a gente poder conversar, olhar olho no olho, não tem mais isso. E aí ele vai entrando. E aí a gente vai se distanciando um do outro, dentro da mesma casa. A gente vê aqui Ló insistindo para que eles fossem para a casa dele. Aí podia pensar assim, não, mas é porque essa família que vai ter livramento. Não, foi essa insistência, foi essa sensibilidade que trouxe livramento para Ló. Porque depois que eles falaram, nós vamos destruir essa cidade. E nós vamos levar você e a sua família. No nome de Jesus. Mês da família. Mas a gente ora só no mês de maio. Não, irmãos. Esse culto de sexta-feira, irmãos, esse culto de sexta-feira tem mais de 10 anos. Irmãos, se a gente for contar aqui de livramento, de escape, de provisão e de socorro que Deus tem feito, eu acho importante um culto direcionado para famílias. Porque a gente sabe que o adversário tem tentado. Mas graças a Deus, hoje a gente vê igrejas o tempo todo, só se falam de divórcio, está repreendido em nome de Jesus. E aí a gente vai aceitando tudo do mundo, a gente vai concordando tudo com o mundo, e aí as famílias vão ficando o quê? Vai sendo destruídas, os casamentos sendo destruídos, porque muitas das vezes se apresenta um problema, a pessoa acha que o mais fácil é se separar, se divorciar. As pessoas esquecem que se for ter um outro relacionamento, no começo do relacionamento é tudo muito bom. Mas todo relacionamento tem problema. Vai ter um momento que vai vir um problema, vai vir a adversidade. Tem pessoas no 4º, 5º casamentos. Pessoas que dizem que são servos de Deus. Servos de Deus não são. Porque o servo de Deus, ele tem consciência do que é uma família. E aí a gente vê o modismo entrando dentro da igreja. E as pessoas não querem mais lutar, não querem mais orar, acham que o mais fácil é se separar. Quebrando as alianças. Porque na hora da gente estar lá, falando o nosso voto, com testemunhas, mas para Deus, fazendo aliança com Deus, a gente esquece tudo isso. Às vezes, umas situações que acontecem, a pessoa já quer falar em divórcio, em separação. E a gente vê muitas das vezes as igrejas cheias acontecendo isso. Um tal de casa e descasa, sem temor, sem responsabilidade. Mas a gente tem que orar por famílias, porque continua sendo o projeto de Deus. A gente tem que pedir para que esse Senhor tenha misericórdia e continue nos guardando. Ainda tem casamentos duradouros que são bênção. Graças a Deus que a promessa que a gente tem para cá, que é que vai haver bastante casamentos abençoados. E eu creio, irmão, porque Deus tem falado. Então, quando começar a acontecer, vai ser para ser bênção, porque foi a palavra que Deus liberou. E se Ele liberou, Ele é fiel para cumprir. Essa casa não foi destruída e a sua também não será. Se você buscar em Deus, se você pedir discernimento, se você começar a orar. Se você entender também que tem áreas da tua vida que você também vai precisar mudar. Porque o problema, muitas das vezes, é porque a gente quer que o outro mude, mas a gente não quer mudar.
A gente quer que o outro retroceda, mas a gente não quer retroceder. A gente quer que o outro ceda, mas a gente não quer ceder. O problema é que muitas das vezes a gente fica medindo força. O problema é que muitas das vezes nós começamos a nos vermos como inimigo um do outro. Aí aquele amor que tinha no começo do namoro, né? Porque quando a gente está namorando, né, a gente faz tantas promessas um para o outro, vai se perdendo, vai se acabando. Por quê? Porque nós não alimentamos. Porque a gente não entende que a gente precisa cuidar um do outro. Porque a gente não entende que a gente precisa sentir a dor do outro. Porque a gente não entende que muitas das vezes é melhor ter paz do que querer ter razão. Mas aí a gente quer ter razão. É porque a gente não entende que às vezes nós mulheres a gente erra porque a gente assume o papel do homem. Porque a gente pede uma vez, aí a gente muito apressadinha, se não fizer agora eu vou pegar e faço. Faz, que daqui a pouco ele não vai querer fazer nada. A gente não quer esperar. Espera, irmãos. É para ele fazer, deixa ele fazer. Ah, quer fazer? Deixa ele fazer no outro dia, mas deixa ele fazer. Mas aí a gente toma a frente. Aí a gente vê um monte de papéis invertidos, não vai dar certo. Homem é homem, mulher é mulher. Cada um no seu papel. Cada um precisa ter responsabilidade. Ah, mas não tem responsabilidade. A gente tem que ver isso no namoro. Não adianta ver depois que está casado. Se não tem responsabilidade no namoro, quando tiver casado, não vai. Se já é preguiçoso agora na casa da mãe, quando tiver casado não vai querer fazer. O problema é que a gente é que vai alimentando e depois a gente não suporta, aí a gente não aguenta, aí a gente começa a reclamar. Cada um tem que ter o teu papel. Se o papel dele é esse, ele não for fazer, o problema é dele, deixa sem fazer. Uma hora ele faz. Não, mas aí a gente pega e faz. Inversão de valores. Aí não tem como dar certo. Porque às vezes a gente quer tomar conta de tudo, abraçar tudo, só que chega uma hora que a gente fica cansado, a gente não aguenta mesmo. Aí começa a dar ruim. Então a gente precisa aprender, irmãos. E essa palavra é poderosa para nos ensinar. A gente aprende, depois que a gente aprende, a gente precisa colocar em prática. E muitas das vezes colocar em prática é você fechar o olho e falar assim, essa parte é sua, quando você quiser ir achar melhor. É difícil, irmãos, mas não é impossível. Fecha o olho, vai fazer outra coisa, vai ver outra coisa, esquece aquilo ali e deixa quando ele... Porque aí quando vê que não vai fazer, ele vai pegar e vai fazer. Aí não, a gente quer fazer tudo também. Aí dá tudo errado. Aí a gente fica cansada. Ah, não faz nada. Não tem responsabilidade. Não tem, a gente não deixa. Ló, a casa dele não foi destruída. Ló, ele escolheu ir para lá. Ele olhou para aquele lugar, ele escolheu. Deus revelou para Abraão. Intercedeu por aquelas pessoas que estavam ali. Ele estava sentado. Ele reconheceu. Ele reverenciou, convidou para sua casa, o serviu. E Deus deu escape para esse homem. Deu escape para essa família. A mulher só ficou para trás porque eu acho que alguma coisa tinha ficado para trás. Ela foi olhar, irmão, é para seguir em frente? Siga em frente. Se Deus tiver que trazer, Deus vai trazer. Mas não olha para trás, não, siga em frente. Olha para frente, vai seguindo, porque Deus é poderoso para trabalhar na nossa obediência e fazer se cumprir aquilo que Ele já nos prometeu. A gente só precisa ser sensível para ouvir aquilo que Deus está mandando a gente fazer. E você tem que ser sensível, você tem que obedecer e você tem que crer também, porque não adianta você ser sensível e obedecer, mas ter dúvida. Porque Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Então, se Ele falou, se você está crendo, você vai descansar o teu coração, você não vai querer ficar sabendo de que maneira que Ele vai agir, de que maneira que Ele vai fazer. Você vai falar, não, Deus já me deu uma palavra, Deus já me deu uma promessa e eu vou continuar crendo. Eu vou seguir e vou deixar aquilo que Deus precisa fazer, Ele vai fazer. Deus está falando nessa noite de livramento.
Nós estamos aqui num culto direcionado a casais de família. Eu não sei o que possa estar te afligindo, eu não sei o que possa estar te preocupando, eu não sei que tipo de sentença pode ter sido liberada para a tua casa, para a tua família, para o teu lar, mas Deus está mostrando aqui na palavra que Ele é fiel e poderoso para desfazer as artimanhas e as ciladas do inimigo da nossa alma. Deus é poderoso para colocar tudo em ordem. Deus é poderoso para cegar os nossos adversários, porque foi isso que Ele fez com aqueles homens. Cegou aqueles adversários que estavam ali à porta, querendo que colocasse aqueles anjos para fora. Ló, ele leva e se prontifica e toma a frente da situação e prepara e serve. Zelo, cuidado. Cuide da tua coroa para que ninguém a roube. Cuide dessa presença que está sobre a tua vida. Não se intimide, não abra mão, não retroceda. É para marchar, vamos marchar. Não é para olharmos para trás, não vamos olhar. Porque Deus é quem está trabalhando a nosso favor. E Ele não chega atrasado. E Ele é fiel. E que o Senhor continue sustentando a tua vida, a tua casa, o teu casamento, os teus filhos. Aquilo que ainda não está em ordem, Ele vai colocar em ordem. Aquilo que precisa ser feito, Ele fará, porque nós estamos aqui já fazendo a nossa parte, orando pelas famílias, orando pelos casais, orando pelos filhos. E Deus, Ele é fiel. Nós temos visto a fidelidade de Deus nesse lugar, com os livramentos, com os escapes, com as portas, com tudo que Deus tem falado, Ele tem cumprido. E Ele é fiel. A palavra dele não volta vazia. Então eu não sei a fase ou o momento que você esteja vivendo. Eu não sei se o adversário tem tentado te pressionar a ponto de você querer desistir. Mas aí nós buscamos força na nossa fraqueza. Aí nós viemos para um lugar onde a gente vai receber uma palavra de motivação, de incentivo e falar, não, ainda não está tudo perdido. Meu Deus está falando nessa noite que Ele não perdeu o controle da situação. Meu Deus está falando que Ele mostra na palavra dEle que Ele deu livramento para aquela família. Deus cuidou daquela família. Deus, antes da tragédia, da situação, enviou os anjos dEle. E Ló sensível trouxe para a sua vida, para dentro da sua casa. E o escape aconteceu. E o escape houve. Só não houve para a mulher porque ela olhou para trás. Porque a ordem foi, siga e não olhe para trás. Então, aonde tem obediência tem bênção, irmãos. Aonde tem obediência tem bênção. Aonde tem obediência tem bênção. Porque Deus, Ele é fiel. E que nessa noite, que a tua casa possa estar sendo visitada. Que o teu casamento possa estar sendo visitado. Não desista. Não vamos ser covardes. Agora, se o outro resolver desistir, aí também a gente não pode fazer nada, mas faça a tua parte, porque aí você vai estar de cabeça erguida. Deus vai estar vendo o quanto você lutou, o quanto você pelejou, o quanto você pediu, o quanto você procurou melhorar. Porque tem hora que a gente precisa entender que tem pessoas que é duro de coração, irmãos. Eu acho que a pior coisa as pessoas que dizem que são servos de Deus, ser duro de coração. Porque às vezes o Espírito Santo está falando assim, cede, e aí a gente não quer ceder. Perdoa, a gente não quer perdoar. Aí a gente é que perde. Que a gente fica resistindo o poder de Deus. Tem gente que prefere sofrer, tem gente que prefere ficar sozinho do que ceder aquilo que o Espírito está falando. Porque não entendeu aquilo que o Senhor tem para a vida da gente. Então, se a gente pode ceder, se a gente pode perdoar, se a gente pode voltar atrás, porque tem pessoas que até hoje se diz que é crente, mas continua dizendo, fulano eu não perdoo. Fulano, gente, pelo amor de Deus, que tipo de cristãos somos nós? Se a gente não tem a humildade de perdoar, a gente só quer o perdão de Deus, a gente só quer as bênçãos de Deus. Irmão, não é barganha, não é uma troca, é a palavra entrando, nos limpando, nos purificando e nós rumo à eternidade, obedecendo à vontade do Senhor. Não, a gente fica carregando, sabe o quê? Mochilas. Aí vem uma, vem outra, vem outra. Quando a gente já vem com um bocado. Aí a gente arruma mais dentro da casa do Senhor.
Então, que nessa noite, no nome de Jesus, que o Senhor possa trazer livramento para a tua casa. Que o Senhor possa trazer livramento para o teu casamento, para a vida dos teus filhos. Nossos filhos não são filhos para perturbação. Ah, mas está me dando trabalho. É uma fase, daqui a pouco passa. Vamos orar, vamos profetizar. Que Deus vai libertar, Deus vai transformar, Deus vai colocar tudo em ordem. Deus está mostrando aqui o que Ele fez na família de Ló. E é isso que Deus tem para minha casa e para a tua casa. É isso que Deus tem para a nossa família. Basta nós entendermos aquilo que Ele está requerendo de cada um de nós. Porque o que Ele está requerendo de mim, de você vai ser diferente. Mas você precisa entender, é você e Deus. Deus está requerendo isso de você. Deus está mandando você fazer isso. Ele vai me dar uma outra direção, uma outra ordem. E a gente só precisa obedecer, porque aonde tem obediência, tem bênção. Tem obediência, tem bênção. Vamos ficar de pé? Aleluia. Santo é o teu nome. Aleluia. Que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus te sonde. Que nessa noite, creia que Ele é poderoso para estar visitando o teu lar, o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos, o teu pai, a tua mãe. Creia no livramento que Deus dará para você e para os seus. Creia num Deus que não perdeu o controle. Creia num Deus que é fiel. Consagre a tua família. Consagre o teu lar. Consagre os teus filhos. Deixa Deus tratar, deixa Deus cuidar. Se for preciso uma faxina, faça uma faxina. Ah, tá sem força, convida alguém para te ajudar. Mas não viva na sujeira. Não viva na bagunça, não viva na escuridão. Tem que estar arejado. Tem que fazer igual a mulher da dracma, tem que procurar. Tem hora que é necessário fazer uma ronda. Tem hora que é necessário ir lá nas fechaduras para ver se estão funcionando. Tem hora que tem que estar vendo se as trancas da janela ainda estão em perfeito estado. Tem hora que é necessário fazer como Neemias fez, fazer uma ronda na madrugada. O Senhor tem nos ensinado, irmãos. O Senhor tem o de melhor para as nossas vidas. Nós não podemos ser homens e mulheres covardes, não. Nós precisamos buscar nesse Senhor ousadia e intrepidez para fazer a vontade do Senhor. Para que algumas situações possam ser mudadas para a glória do nome dEle. Deus não perdeu o controle da sua vida. Nós temos um Deus nesse lugar que tem sido fiel. Nós temos um Deus que toda a honra e toda a glória tem sido dada a Ele nesse lugar. Nós temos um pastor nesse lugar que é supremo. E é esse pastor que tem nos guiado nesse lugar. É esse pastor que tem falado. É esse pastor que tem primazia nesse lugar. Se Ele não for, nós não iremos. Nós temos um pastor que é supremo, que tem liberdade nesse lugar de trabalhar com ordem e com decência. Um pastor que tem nos ensinado ordem e decência. Um pastor que tem nos ensinado a lutarmos com as armas espirituais. Um pastor que tem mortificado através da palavra dele a nossa carne. Para que a gente vença, prevaleça com as armas espirituais. Nós temos um pastor, nós temos o Espírito Santo que tem nos ensinado que a nossa briga não é contra a carne. A tua briga não é contra o teu esposo, não é contra os teus filhos, não é contra o teu pai, nem contra a tua mãe. É a Bíblia que nos ensina. São as potestades que vai usá-los. Porque dão brecha, dão legalidade. Quem não pode dar brecha nem legalidade somos nós que estamos aqui ouvindo a palavra. Que estamos aqui adorando a esse Senhor. Que no nome de Jesus, aonde há obediência, há bênção. O Senhor tem bênção para as nossas vidas.
O Senhor tem libertações para nossas vidas. O Senhor quer nos sarar, o Senhor quer nos curar, o Senhor quer nos dar uma liberdade, porque nós somos livres, porque Ele nos libertou. Que possa ser noite de cativeiro serem abertos. Que correntes, grilhões, tudo aquilo que possa estar nos atormentando, nos aprisionando, possam cair por terra nessa noite. Há um Deus nesse lugar. Há um Espírito nesse lugar. Arabaxuricanta, arabalabaxéia. Um Deus que sonda o teu coração, o meu coração. Um Deus que sabe o que você está vivendo. Um Deus que não perdeu o controle. Tem anjos nessa noite aqui, trabalhando a nosso favor, nos aquietando, tirando essas palpitações, tirando essa ansiedade, tirando esse medo, tirando rabachuricanta, rabalabandara show, as incertezas. Tem um Deus no controle da tua vida. Tem um Deus no controle dessa obra. Tem um Deus que tem falado e que tem cumprido nesse lugar. E que nessa noite você consagre a sua vida. E que nessa noite o Espírito Santo traga à tua memória aquilo que te traz esperança. Olha para o alto, que é do alto que vem o socorro. Clame a Ele. Ló clamou, Ló convidou, Ló serviu. Sirva esse Senhor com alegria. Não barganhe com Ele. Ah, só vou fazer depois que o milagre acontecer. Só vou dar depois que a porta abrir. Não. A Bíblia vai dizer que é melhor dar do que receber. Aprenda a dar. Aprenda a abençoar. Aprenda a adorar esse Senhor. Mesmo nessa fase a qual você possa estar vivendo, aprenda a confiar nesse Senhor, aprenda a depender desse Senhor. Muitas das vezes estamos passando por algumas situações para que a gente aprenda e coloque o Senhor na posição de honra, não na posição de desonra. Não numa posição do empregado, de um serviçal, que tem que fazer tudo o que a gente quer na hora que a gente quer, não. Nós temos reverências. Ele é santo. Ele é santo, irmãos. Ele é santo. Que venhamos diminuir para que Ele cresça. Que venhamos descer para que o nome dEle seja glorificado. Que venhamos estar na dependência desse Senhor. Irmão, aprenda a depender desse Senhor. Nada que você possa viver, que você possa conquistar. Entenda que não é mérito nosso. É por Ele, para Ele são todas as coisas. É Ele que tem que ser glorificado. Nós precisamos crer, nós precisamos entender, nós queremos sim que se cumpra as promessas, mas para glorificarmos a Ele, para dizer que foi Ele que nos capacitou, que nos ajudou, que nos deu sabedoria, que nos deu entendimento, que soprou o nosso nome, que chamou o nosso nome. Nós queremos honrá-lo, nós queremos glorificá-lo, nós queremos render graças para Ele. E que nessa noite, eu não sei qual foi a palavra, eu não sei qual foi a sentença, pode ter sido até uma sentença no mundo espiritual, mas que o Senhor ouviu, que o Senhor recebeu, e Ele está dizendo que não será destruído, que não vai acabar, porque tem um Deus que é fiel, que está sustentando as nossas vidas, que está sustentando os nossos, que está sustentando a nossa casa, que tem sustentado a nossa saúde. Que o Senhor te dê saúde nessa noite, saúde espiritual, saúde física, saúde emocional. Que o Senhor te andarabachuri canta rabalabacheia, rebachuri canta rabalabandar